A gente entender que a economia são só números, tabelas, taxas de lucro, obviamente que a gente vai ter uma dificuldade de compreender o significado do racismo estrutural. Não se realizam operações policiais durante a pandemia da Covid-19. João Pedro foi ontem, mano. Esse menor foi ontem. Eles são genocídio e nós somos alvo do Estado. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou o Thiago Amparo, professor de Direito da FGV em São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre as barreiras para a expansão dos gastos sociais no Brasil e sobre a decisão do STF que restringe operações policiais durante a pandemia. Olá, gente! Então hoje, excepcionalmente, o Renan Quinalha não vai participar do nosso podcast, ele está se recuperando da Covid-19, esperamos tê-lo de volta conosco na semana que vem. E hoje conseguimos a presença ilustre do Thiago Amparo, professor do Direito da FGV, colunista da Folha, que trabalha com diversas questões ligadas a racismo também, né, no direito. Thiago, agradeço muito você cobrir aqui pra gente, em cima da hora, tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado, Laura, pelo convite e também desejo melhoras rápidas pro Renan. E tô muito feliz de estar aqui. Só não pintei o cabelo de loiro, mas eu vou tentar representá-lo bem. Laura, essas últimas semanas, especialmente depois do Roda Viva com Silvia Almeida, surgiu uma discussão muito importante sobre austeridade. O Silvia Almeida falou no Roda Viva que o teto de gastos e a austeridade são elementos racistas da política econômica. O neoliberalismo, agora o que se faz agora é produzir a morte em nome da reprodução também de uma economia que não se pauta mais pela inclusão, mas pela exclusão daqueles que não são compatíveis mais com esse sistema, que cada vez se pauta pelo corte de direitos sociais, austeridade, né? Ou seja, a única maneira de administrar esse mundo é produzir a morte. E nesse sentido, a raça tem um papel fundamental. Isso faz sentido? O que é exatamente austeridade para quem não é da área da economia? Então, Thiago, acho que faz sentido, sim, o que o Silvio apontou. É evidente que isso gerou uma controvérsia, porque houve, né, por parte de economistas que defendem o teto de gastos, uma preocupação com essa ideia de que necessariamente todo o corte de gastos ou o próprio teto em si já implicaria em uma política que prejudica a base da pirâmide e, consequentemente, no Brasil a gente sabe que prejudicar a base da pirâmide significa prejudicar desproporcionalmente a população negra, né? É claro que a gente tem um conceito aí, austeridade, que admite diversas interpretações, né? Não há uma definição exata do que isso significa. Agora, o uso do conceito de austeridade, ele costuma vir atrelado à ideia de enxugamento de gastos públicos, né? E, aliás, o Silvio mencionou o teto de gastos, então, claramente, ele estava falando dessa dimensão aí da política fiscal. E, no caso brasileiro, em particular, os gastos públicos, em seu conjunto, eles reduzem a desigualdade, né? Se a gente pega o total aí de gastos públicos, né, e olha para a soma do que é benefício social, gasto com saúde, gasto com educação, no seu conjunto, os gastos reduzem a desigualdade, ao contrário das receitas, da tributação, né, que a gente sabe que concentram a renda. Isso significa que necessariamente todo corte de gastos será um corte prejudicial para a desigualdade? Não. Podem haver situações em que gastos distorsivos que geram desigualdade são cortados, né? Sem dúvida. Mas não vem sendo esse o caso no Brasil, né? Então, para a gente, o que é o conceito de austeridade que nós conhecemos nos últimos 5 anos? Tem sido uma política que com esse teto de gastos limitou o crescimento das despesas
à inflação. E na prática, né, como os gastos com a Previdência continuam subindo, mesmo com a reforma, isso significa que vai sobrando cada vez menos espaço para gastos sociais, né? Então, é evidente que você poderia ter um outro tipo de austeridade em que, por exemplo, aumentam impostos sobre os mais ricos, isso liberaria espaço para expandir gastos sociais, sem dúvida. Mas não foi isso que a gente viu no Brasil nesses últimos anos. O que a gente viu foi cada vez menos espaço para gastos sociais e, na prática, isso tem, sim, repercussões negativas sobre os mais vulneráveis. E eu também concordo com você que o Silvio não quis dizer exatamente nesse contexto, dado o passado recente que a gente tem de corte de gastos, não no sentido de distribuição de renda, né, mas efetivamente que leva à concentração de renda e leva à diminuição de gastos sociais. E aí nessa pergunta, tem se falado muito sobre você já mencionou, o teto de gastos, né, se é possível a gente expandir gastos sociais e pensar como você propõe no livro, tem sido muito discutida a questão da renda básica e os recursos para o SUS mantendo o teto de gastos. Tem até uma discussão sobre se saúde está limitada pelo teto de gastos ou não. De fato, o teto ele é para o total de despesas. Então, você pode dizer assim, olha, nada impede com o teto de gastos que você expanda gastos sociais, contanto que você reduza outros gastos. Então, você poderia, eventualmente, expandir a renda básica, e expandir gastos com saúde e, de outro lado, cortar gastos com salários de funcionários públicos, que é o que costuma ser defendido, né? Na prática, não é bem assim, porque, primeiro, a gente tem um teto que ele vai ficando cada vez mais restritivo ao longo do tempo. O teto está lá parado no mesmo lugar, né? E as despesas previdenciárias elas continuam crescendo, como aliás crescem no mundo inteiro, né? Mesmo com a reforma. E na prática, né? Isso vai deixando menos espaço para outras coisas. E por mais que a gente possa gastar mais do que o mínimo com a saúde, possa gastar mais do que o mínimo com a educação, né? A gente está espremendo tanto esse espaço que isso não tem condições de ocorrer na prática. No ano que vem, a instituição fiscal independente ela já prevê que o teto de gastos ele terá que ser descumprido. Caso ele não seja descumprido, a gente vai estar com uma paralisação da máquina pública. Ou seja, a gente não teria dinheiro nem para um funcionamento básico aí dos ministérios, pagar conta de luz, etc. Então, significa que no ano que vem, em 2021, o descumprimento do teto ele já vai desencadear os gatilhos que estão automáticos, que são previstos já na PEC, do teto, né, na Emenda Constitucional 95, e esses gatilhos já implicam que você vai ter que não reajustar mais salários de funcionários públicos acima da inflação, não reajustar o salário mínimo acima da inflação, não fazer concursos públicos que não seja de reposição, enfim, já tem lá uma série de previsões. Mesmo com esses gatilhos, a gente continuaria descumprindo o teto ano após ano, porque isso não seria suficiente para abrir espaço no orçamento. E aí a projeção deles é que a gente cortaria pela metade ao longo de 10 anos o gasto com funcionários públicos, se esses gatilhos valerem, né? O que me parece, e o próprio relatório coloca que não necessariamente é viável, considerando que você precisa continuar prestando os serviços, etc. Mas mesmo se isso fosse feito, você não teria espaço para expandir outras despesas, expandir gastos sociais, fazer uma renda básica, isso tudo que a gente está discutindo hoje no país. Isso tudo seria só para continuar cumprindo o teto, e esse teto está restringindo muito as despesas e vai ficando mais restritivo. Não, e é bem interessante isso que você fala, Laura, porque no debate público, muitas vezes o teto é colocado como um fim em si mesmo, né, de que a gente precisa cumprir o teto, e essas implicações que você traz, né, com a projeção nos próximos anos, é um pouco... a gente percebe o quão absurdo é essa fetichização do teto, né, de que cumprir o teto por ele mesmo sem ter uma discussão efetiva sobre essa medida e sobre a necessidade de gastos sociais, especialmente nesse período, né, de pandemia e pós-pandemia, né, bem importante. E aí, acho que isso leva um pouco a outra pergunta, que é quem paga a conta, né, quer dizer, qual a diferença entre a gente fazer um ajuste fiscal cortando gastos
gastos ou aumentando impostos. E se o mito que existe, né, a retórica que existe no debate público de que a carga tributária do Brasil é muito alta, se isso é verdade, em comparação a países, até países ricos, né, da OCDE, é quem paga, de fato, essa carga tributária no dia a dia, né? Então, Thiago, de fato, eu acho que a gente está, nesse momento, com a pandemia, diante desse dilema, né? Ou a gente continua na trajetória de um ajuste fiscal inteiramente centrado no corte de gastos públicos, em particular de despesas obrigatórias, né, que tem sido a agenda nesses últimos 5 anos, na verdade, no Brasil. Ou a gente leva a sério, né, essas demandas da sociedade que hoje aparecem de forma mais concreta por maiores recursos para o SUS, por uma rede de proteção social mais ampla, né, que de fato proteja os trabalhadores informais e impeça, né, que essa massa de vulneráveis entre na pobreza de forma permanente. E aí, se for esse o caso, esse caminho realmente, como a gente viu, é incompatível com a manutenção desse teto, né? Mas isso não significa que a gente precisa, então, ser irresponsável, caminhar para uma explosão da dívida pública, né, de forma até a concentrar mais a renda no futuro, porque a dívida pública, ela, ao você ter o pagamento de juros, ao ser remunerada, né, por juros, ela faz com que o Estado também transfira renda para detentores de riqueza, que a gente sabe que no Brasil são poucos, né? Enfim, está muito concentrada no topo. Então, também não é o objetivo a gente simplesmente sair expandindo gastos sociais e levando a dívida pública para uma trajetória explosiva. E aí, o que resta de opção? Realmente o aumento da carga tributária como alternativa. Então, eu falo muito que a gente não pode, né, a sociedade democrática, querer serviços públicos suecos com uma carga tributária mexicana. Né? A gente, de alguma maneira, ao escolher, né, em 1988, ter serviços públicos de saúde, de educação universais e gratuitos, ter uma rede de proteção, um sistema público de previdência, a gente também escolheu um tamanho do Estado que é maior do que de outros países, por exemplo, vizinhos, que não têm essas coisas, né? Então, o SUS, né, o sistema de saúde no mundo que atende mais pessoas, né, dos sistemas públicos. O Drauzio Varela sempre fala disso, né? 100 milhões de pessoas ou mais é o único, né, com mais 100 milhões de pessoas. Exatamente. No mundo, né? Isso significa também que a gente tem que levar em conta não só a carga tributária, o quanto a gente arrecada de impostos em relação ao PIB, mas também o quanto a gente arrecada de impostos por pessoa, porque na prática o quanto de recursos disponíveis a gente tem para gastar com o sistema de saúde, né, que atende esses mais de 100 bilhões de pessoas, depende da carga tributária também per capita. E aí, se a gente olha o Brasil, a gente, de fato, a gente tem uma carga tributária em relação ao PIB, ou seja, em relação ao tamanho da economia, que é 2 pontos percentuais, mais ou menos, abaixo da média dos países da OCDE, mas que é superior a de países que têm a renda per capita similar à nossa, vamos dizer assim, né? Porque justamente a gente tem um Estado maior por ter optado por ter esses serviços, essas redes, etc. Mas ainda abaixo da OCDE, então também não surpreende que os nossos serviços também não sejam do padrão daqueles oferecidos na OCDE, né? Mas se a gente olha per capita, essa diferença aumenta muito. É quase 5 vezes, 4,4 vezes, na verdade, maior do que a carga tributária em dólar per capita no Brasil disponível, né? E isso, claro que você tem diferenças aí no custo de vida entre os dois países, mas mesmo se a gente olha em paridade de poder de compra, ou seja, levando em conta o custo de vida, a gente vê que o Brasil tem para gastar por aluno no sistema educacional muito menos do que, até mesmo do que os Estados Unidos, que é um país com uma carga tributária que não é alta, né? Que tem outro modelo de estado de bem-estar social, porque não tem um serviço público de saúde universal, por exemplo. Então, na prática, acho que sim, há espaço
para a gente aumentar essa carga. O problema, então, ele não é o tamanho da carga. Inclusive, não tem evidência nenhuma de que um país, por exemplo, nórdico ou europeu, que tem uma carga tributária maior, porque tem um Estado maior, cresce menos. Não há uma evidência empírica de que isso é um problema para o desenvolvimento, para o crescimento econômico. Agora, o que é a questão é que a gente precisa redistribuir essa carga. Então, ela não é necessariamente grande, porque, na verdade, o tamanho da carga quem define é a sociedade, não são os economistas, né? Então, o tamanho da carga, na verdade, é definido a partir do que a gente quer que o Estado faça, né? Agora, a distribuição dessa carga, ela é muito ruim. E não há nenhuma incompatibilidade entre uma agenda que expanda gastos sociais de um lado, né, aumentando o poder redistributivo da política fiscal, e de outro, redistribua a carga, né, corrigindo essas injustiças que fazem com que, pelo lado das receitas, o Estado concentre tanto a renda, né, e, ao mesmo tempo, dê espaço para se aumentar um pouco essa carga para que os gastos sejam maiores, ou, por exemplo, para que uma renda básica para um universo da população determinado funcione, ou mesmo para uma renda básica universal, que aí exigiria ainda mais aumento de carga, né? E acho uma coisa interessante, Laura, sobre isso que você falou, a necessidade de a gente pensar efetivamente dessa distribuição dessa carga e o que isso levaria do ponto de vista até político, né? Teve o economista e ganhou o Nobel de Economia, o Paul Krugman, escreveu um artigo no New York Times recentemente falando dos Estados Unidos. Ele falou, olha, o problema não é tanto falta de planos com relação a como redistribuir o orçamento e como repensar o orçamento. O problema é que tem também grupos de interesse que cooptaram, né, o Estado, e que eles que determinam onde corta, onde não corta. A gente vê no caso da discussão agora, né, sobre renda básica e sobre até a greve dos aplicativos e toda essa ideia de a gente desonerar a folha de pagamento e você precarizar ainda mais o trabalho, em vez de ter uma discussão mais ampla sobre onde tem o orçamento público. E aí, na minha área do direito, a gente vê o sistema judiciário, os tribunais muito resistentes em cortar gastos nos penduricalhos do judiciário. Então, isso é bem interessante perceber de que não é que falta plano para poder repensar essa distribuição da carga. O problema é que como a gente faz com que isso de fato vire uma agenda na política, né? Pois é, e aí eu acho que os economistas muitas vezes entram na ilusão de que basta você colocar um teto de gastos muito restritivo para os conflitos distributivos na sociedade alocarem os recursos da maneira mais eficiente para as áreas mais prioritárias. E, na verdade, a política que também pesa, né, nessa hora. E a gente viu que o teto de gastos não impediu que fossem concedidos aumentos, por exemplo, para esse alto escalão do funcionalismo, né, que é uma minoria, mas que a gente sabe que é um problema, né? Então, é evidente que há também ineficiências que persistem. E no lado da carga tributária, no Brasil, a gente não tem conseguido criar força política nem para eliminar aquelas desonerações que foram tão criticadas, né, durante o governo Dilma. Reformas tributárias, elas estão paradas lá na Câmara, as várias propostas que tem, mesmo não sendo propostas, inclusive, que atacam as injustiças na distribuição da carga, né? Elas simplificam, tem algumas distorções que elas corrigem, mas mesmo essas já tem uma dificuldade enorme de passar, né, de serem aprovados. Então, realmente, o problema não vamos dizer, apenas econômico, né? A gente tem alternativas econômicas que envolveriam expandir gastos de um lado para aqueles que mais precisam e, de outro, aumentar tributos sobre aqueles que podem pagar mais. Mas, realmente, isso depende do sistema político ser um pouco mais permeável a essas demandas da sociedade, né? E menos aos interesses de alguns que acabam prevalecendo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a liminar no STF que restringe operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. Thiago,
Tiago, o Supremo Tribunal Federal está finalizando essa semana um julgamento sobre essa restrição a que sejam realizadas operações policiais durante a pandemia no Rio de Janeiro. Para mim, que não sou da área, soa estranho isso de o STF estar julgando operações policiais num determinado estado, né? A gente tem essa ideia de que o STF ele julga a constitucionalidade, né, das coisas, enfim. Explica pra gente o que está em jogo e como que o STF tem essa prerrogativa. Então, Laura, é um caso super importante. A sigla ali é a DPF 635. É um palavrão, né, que significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Traduzindo esse palavrão, significa basicamente que é uma das ações constitucionais que chegam diretamente no STF, então não é por meio de recurso. Foi apresentada formalmente pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo PSB, para discutir a política pública como um todo de segurança pública no Rio de Janeiro. A diferença de outro tipo de ação que a gente escuta muito, que é a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, é que as ADIMs elas estão focadas mais num ato normativo, que a lei diz, ou seja, um dispositivo da lei, você diz se ela é constitucional ou inconstitucional, uma parte de um artigo de uma lei. Enquanto que a DPF, ela, uma vantagem, ela consegue discutir um ato do poder público mais amplo, não só uma lei específica, mas o ato generalizado que ataca direitos, né, e ataca direitos fundamentais, preceitos fundamentais. No caso, direito à vida. Então, o partido, o PSB, por mobilização muito forte de movimentos sociais e de coletivos de favela, e essa mobilização é muito importante nesse caso, eles apresentaram um caso sobre toda a política pública de segurança no Rio de Janeiro. E aí agora, nessa semana, o STF ele está decidindo se confirma ou se não confirma a liminar que foi decidida no começo de junho pelo ministro Edson Fachin. A liminar é uma decisão provisória, onde ele viu ali que a situação da pandemia cria um problema ainda mais para a segurança pública, porque as operações continuaram. Então você tem mais operações policiais acontecendo e, ao mesmo tempo, você tem as restrições de isolamento social e a questão da pandemia. Isso cria um problema ainda mais grave para a garantia da vida das pessoas, né? Nas periferias do Rio de Janeiro, ou se morre de Covid ou se morre pelas operações policiais. E aí, basicamente, o ministro Edson Fachin disse, olha, eu vou dar uma liminar nesse caso, dada a urgência, para restringir as operações policiais, no contexto dessa ação mais ampla que discute a constitucionalidade da política pública de segurança no Rio de Janeiro de forma mais ampla, que se ela ataca ou não o direito à vida dessas pessoas. Então, basicamente, o STF, por meio dessa DPF, ele julga se a ação do poder público está em conforme com a Constituição e os direitos fundamentais. Sim. Tá. E isso é comum, esse tipo de caso, Tiago? Porque chama a atenção, né? O fato de alguma maneira, o STF está julgando uma política pública de um Estado, né? Em particular, uma política de segurança. Em termos de política de segurança, não, nem tanto. Já teve outros casos relacionados ao sistema penitenciário como um todo, onde o STF declarou que todo o sistema, não é só uma política específica, mas todo o sistema penitenciário, pelo encarceramento em massa, pela superlotação, é um estado inconstitucional de coisas da política como um todo. É interessante que, de um lado, ele inova ao trazer um questionamento constitucional a uma política de segurança como um todo. Por outro lado, o próprio instrumento, a DPF, é um instrumento que é feito para isso, efetivamente, para se discutir uma política pública, um ato do poder público que viola preceitos fundamentais. Acontece que muitas vezes esses casos não chegam ao STF por uma restrição, né? A gente brinca falando que quando a gente olha a jurisdição constitucional é igual salsichas, né? Um linguiça, que a gente precisa saber, se a gente soubesse como elas são feitas. No caso da DPF, é importante perceber que quem pode apresentar uma DPF são poucos legitimados, que a gente chama, são poucos entes que podem apresentar uma DPF. Então você tem a mesa da Câmara dos Deputados, do Senado, o presidente da República, a Procuradoria-Geral da República, partido político, então nesse caso é apresentado o partido político. Então eu, individualmente, eu posso apresentar um caso por recurso, e aí eventualmente pode até chegar no STF, ou uma organização de direitos humanos também, mas não com um desafio assim direto no STF. A gente chama isso de controle concentrado de constitucionalidade. É quando você aciona o STF diretamente, sem ser para o recurso, mas quando é direta. Uma novidade que é
importante esse caso é de que ele teve uma mobilização muito grande, tem uma mobilização muito grande de coletivos de favela, de organizações de base. É a primeira vez que você tem essas organizações, o caso foi prestado pelo partido político, pelo PSB, mas é a primeira vez que essas organizações entraram como amicus curiae, amigos da corte, traduzindo literalmente do latim, e significa basicamente que esses coletivos eles vão poder apresentar uma petição para o Supremo Tribunal Federal, falando argumentos que podem ajudar no convencimento do tribunal. E aí você tem até organizações como Rede de Comunidades contra a Violência, Mães de Manguinhos, e outras organizações que algumas delas não têm nem CNPJ, mas por recurso ali os advogados conseguiram convencer o STF de que é importante escutar efetivamente as comunidades afetadas por essa política de segurança. Então essa é uma novidade. A segunda novidade que eu acho importante nessa linha também é que a própria liminar do Edson Fachin, ela leva em consideração e fala casos concretos que aconteceram na favela e menciona ativistas como Bobo Aguiar, René Silva, Raul Santiago. Então a gente percebe que uma das novidades desse caso, apesar do controle de constitucionalidade ser um jogo ali entre elites, né, porque você tem poucos legitimados para entrar diretamente com essas ações, esse caso você vê uma maior democratização da discussão no STF, porque você tem esses outros atores ali presentes no caso. E o caso do menino João Pedro motivou ou isso já tinha vindo antes? Jovem de 14 anos, com um futuro brilhante pela frente, estudioso. E a polícia tirou esse sonho de mim e esse sonho dele. Será que essa é a polícia que o governador quer para o estado do Rio de Janeiro? Então, é interessante que o caso João Pedro foi mencionado expressamente pelo ministro Edson Fachin na decisão do STF. E é interessante perceber que o Edson Fachin, quando ele decidiu eliminar no começo de junho, ele mencionou alguns casos, inclusive do João Pedro, e disse que, sim, ele deve ser investigado, mas o exercício da força pela polícia, né, pelo Estado, não deve ser feito dessa forma desproporcional e dessa forma que atinja civis, né, e atinja pessoas como crianças de 14 anos. Além disso, a gente precisa entender o contexto mais amplo. A violência policial, Laura, aumentou durante a pandemia, o que é um escândalo. Ambulantes recebem tiros de bala de borracha. Parou! Um jovem de 19 anos é estrangulado até desmaiar. Um adolescente some e é encontrado morto. Casos recentes com registros em vídeo e que têm como suspeitos policiais. Quando a gente olha abril desse ano em comparação ao abril do ano passado, aumentou 43%. Quando a gente vai olhar abril e maio, ele aumentou em torno de 20 e poucos por cento. Isso não só no Rio de Janeiro, a gente vai, o G1, o Globo fez um estudo com vários estados e olhou que a média de 20% de aumento de mortes pela polícia durante a pandemia, isso na contramão dos crimes, onde você teve crimes patrimoniais diminuindo enormemente. Alguns estados você teve aumento de homicídio, mas muito pouco, especialmente relacionados com a questão do confinamento. Alguns especialistas vão olhar. Não tem justificativa alguma, né, já não tem pelo número de mortes pela polícia. Ainda mais numa pandemia onde você tem mais isolamento e menos crimes, e não tem nenhuma justificativa para esse aumento. E uma coisa importante perceber é que teve um estudo feito com relação a essa DPF que mostrou que se ela for mantida por um ano, mais de 400 vidas vão ser salvas se continuar no mesmo padrão ali, porque a própria decisão do Fachin já teve alguns efeitos na diminuição do imediata ali das mortes pela polícia logo em seguida, que a decisão foi feita em começo de junho. Então é importante a gente perceber que ela tem um impacto e o contexto da política de segurança no Rio de Janeiro especialmente, mas no Brasil como um todo, é escandaloso, né, do aumento da violência durante esse período. E o que acontece, Thiago, se a polícia descumprir essa decisão, né? Como que é feito esse controle? Quem controla, quem monitora, quem fiscaliisa? Eu só vou falar um pouco assim do que, para as pessoas entenderem o que é a decisão exatamente, né? Quem lê e que não é do direito vai achar que é o óbvio, né, que deveria já ser aplicado. E é mesmo, né? O que ele fala basicamente é o seguinte, olha, operações policiais em comunidades durante a pandemia, elas só podem ser feitas em hipóteses absolutamente excepcionais. Caso
essas operações sejam absolutamente necessárias, elas precisam ser comunicadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E aí é interessante saber que, pela Constituição, o Ministério Público tem a competência de ser o controle externo das polícias, o que faz de uma forma muito pífia. Então, quer dizer, isso não só no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. E nessas situações excepcionais deveria ser dado prestação de serviços públicos sanitários e ajuda humanitária para a população. Há casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde você teve operações policiais que mataram um jovem durante a distribuição de alimentos numa das comunidades. Tá a gente aqui, ó, após levar cesta básica para as famílias, tentando fazer o que o Estado não faz, levar aquilo que falta. O Estado só leva isso aqui, ó, para dentro da favela, bala. Então, basicamente, a decisão, ela não é que ela impede que a polícia funcione, não é isso. Ela simplesmente estabelece o que eu chamaria de um padrão mínimo de civilidade democrática, de, olha, se você não pode, durante a pandemia, exceto em situações excepcionais. E a consequência disso, o STF, ele deixa claro que há uma responsabilidade civil e penal. Só que ele não detalha exatamente o que significaria isso. E aí esse é o problema também com relação ao sistema de justiça. Havendo a comunicação ao Ministério Público, caso haja um desrespeito dessa decisão do STF, cabe responsabilidade do agente público policial pelas mortes que foram decorrentes desse desrespeito da decisão do STF. Há uma responsabilidade criminal pelas mortes, ou pelas mortes ou pela lesão corporal. Mas isso já deveria haver também, né, Thiago? Sim, exatamente. Então é interessante para saber que a gente vive tanto no estado de exceção na política de segurança pública, que quando vem uma decisão dessa magnitude e demanda uma mobilização tão grande de social para que haja esse tipo de decisão, essa decisão, na verdade, já referenda o que deveria acontecer no dia a dia. Os agentes públicos deveriam responder também administrativamente por desrespeito a uma decisão judicial, deveriam responder civilmente por causa de qualquer dano que houver com relação a pessoas. Imagina, por exemplo, você está na sua casa, como do caso de João Pedro, você tem 70 tiros na sua casa. Isso também causa um dano material que deveria ser ressarcido, se a gente tivesse um Estado democrático completo. Então, a decisão, basicamente, ela coloca ali muito vagamente responsabilidade civil e penal, e aí caberia aos órgãos de justiça, especialmente o Ministério Público, dar início a ações nesse sentido de responsabilização quando houver uma violação dessa decisão. Mesmo depois dessa liminar, que agora está sendo referendada pelo Supremo, já houve operações policiais desrespeitando essa decisão. Então o STF ele tem algumas semanas, na verdade, por causa do recesso, mas alguns ministros, 3 ministros já confirmaram ali, referendaram a liminar. Porque vai a plenário agora, né? Que está no plenário virtual. Então a gente a qualquer momento pode os outros ministros também colocarem seus votos, e aí se houver uma maioria de 6, a liminar está confirmada. Então é um caso super importante que discute a política pública como um todo de segurança no Rio. Bom, gente, mais uma vez recebemos vários e-mails com sugestões super interessantes de temas. Teve bastante gente querendo falar sobre o tema da auditoria da dívida pública. E tem aqui um e-mail da Jen que traz a questão, a partir do último episódio, né, que a Isabela citou o livro do Bruno Latour e as mudanças climáticas. Ela sugere que a gente dê uma centralidade em alguns dos episódios para esse tema das mudanças climáticas, que eu acho que de fato é urgente, né? A gente precisa mesmo falar disso. E, claro, a gente já até falou, mas no contexto da recuperação pós-Covid, né? Muitos dos planos que têm sido elaborados no mundo inteiro para a recuperação econômica pós-pandemia envolvem uma recuperação verde, né, inclusiva. Então, como não só o Green New Deal e propostas ligadas a gastos públicos e privados que envolvam não só a geração de empregos, mas também essa transição energética e várias outras medidas que mitiguem o aquecimento global. Isso ganha uma centralidade no mundo inteiro, e sem dúvida aqui no Brasil a gente está muito atrás. A gente ainda está num momento em que a preocupação é o contrário, né? A pandemia ser usada
para devastar mais ainda a Amazônia e as populações indígenas. Então, realmente, esse é um tema muito importante que a gente tem que pensar logo num episódio. Tiago, a gente tem o hábito aqui de dar uma dica de série, ou de filme, ou de texto, ou de livro. E aí hoje quem vai dar essa dica é você. Alguma coisa aí para os nossos ouvintes? Não, acho que além do seu livro, a hora que eu terminei esse final de semana, um filme que eu acho muito legal, chamado Creep Camp, que tá no Netflix, o subtítulo é Revolução pela Inclusão, que tem a produção executiva da Michelle Obama e do Barack Obama. É sobre direito de pessoas com deficiência e a legislação de inclusão de pessoas com deficiência nos Estados Unidos. E é super interessante porque mostra a partir da perspectiva dos movimentos de pessoas com deficiência e o protagonismo que eles e elas tiveram nessa luta. Então acho que esse filme é super legal e também mostra o desafio e mostra uma agenda que é muitas vezes invisibilizada e também mostra essas pessoas como protagonistas dessa luta. Então acho uma dica super legal. Muito legal, Thiago. Bom, gente, continue enviando e-mails pro entretantopodcast@gmail.com com sugestões, com comentários, com críticas, e também seguindo a gente no Twitter e usando a hashtag Entretanto nas redes sociais. Até terça-feira e obrigado, Thiago, mais uma vez por ter aparecido hoje aí no lugar do Renan e feito essa ótima participação. Não, obrigado por você e melhoras, Renan. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.